tomar um café. Legal. Cara, muito, muito legal. E voltando assim, pra quando você chegou aqui em Nova York, como é que foi a sua primeira impressão, assim, daqui? Quando você chegou e olhou em volta e falou, eita, como é que era? A primeira impressão foi, tipo assim, né? Eu falei assim, caramba, eu tô em Nova York mesmo. E pior que eu não falei pra minha família que eu vim pra Nova York, eu falei que ia pra Fortaleza, né? A diferença é básica, né? Eu falei, só minha irmã que sabia, minha irmã, não a mais velha do meio, eu falei pra ela, tá tendo essa oportunidade. E ela já conhecia, né, as pessoas os meus amigos que moravam aqui, que também eram amigos dela também. Entendi. Aí ela falou assim, vai sim, você tá aí com visto e vai embora. Só que pra minha mãe eu falei que tava indo pra Fortaleza. Aí quando eu liguei pra minha mãe e falei que eu tava aqui, minha mãe quase teve um troço. Né? Como é que foi essa ligação? Conta pra nós aí. Antigamente, pra ligar, né, era caro pra caramba. Você comprava um cartãozinho, não sei se você pegou essa época. Peguei. Você comprava um cartãozinho, aí você ia no orelhão, ia no orelhão, porque o celular era caro pra caramba usar o celular aqui. Aí você ia no orelhão, discava o número, botava a senha e ligava pro Brasil, aí liguei pra minha mãe, se eu não me engano, 10 minutos só dava 5 minutos. 10 dólares, sorry. Era 10 super dólares dava Caro 5 pra caramba, minutos, era né? muito caro. Então, pra você falar, você não podia se explicar muito, entendeu? Você já tinha que falar eu te amo pra poder já... Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, tô trabalhando, tchau. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu cheguei aqui, mas aqui não é ali, não é onde eu falei, eu tô em Nova York. Mas aí não tinha como ficar conversando, aí minha mãe chorou e tal, mas depois a gente começou a conversar com cartas, né? Porque antigamente era muita carta. Eu tenho as cartas até hoje, tá? Da minha família. Eu tenho uma caixa lá cheia de cartas. Às vezes eu abro pra ficar olhando, né? Pô, aí eu ficava assim, caramba, eu sentava dentro do trem pra escrever carta pra minha família indo trabalhar, sabe? Cara, E, imagina você fazer um livro disso aí? Que doideira que ia cara, ser. muitas cartas que eu tenho guardado desde aquela época, sabe? E por quê? E por quê? Quando eu fui no Brasil, minha mãe tava com os bolos de carta lá guardado. Então eu falei assim, mãe, eu vou levar essas cartas pra mim, porque eu vou juntar junto com as outras lá. E eu tô com as cartas que ela recebia, que a minha irmã recebia, que a minha sobrinha que mora aqui recebia, e com as minhas cartas. Então tem uma caixa de carta e eu ficava... Aí eu fiquei um dia só lendo, eu falei, caramba, a carta era muito bom, né? Que ali você escrevia, botava o seu coração e ficava gravado pro resto da vida. E quanto tempo demorava pra chegar uma carta daqui no Brasil e vice-versa? Cara, bota aí uns 2 meses. Entre 1 mês e meio, 2 meses que chegava a carta lá. Às vezes já chegava desatualizado, né? Tipo, ó, tô Já trabalhando num é. restaurante, não, tipo, você já tava trabalhando em outra Mas eu parada. nunca falei pra minha família que eu trabalhava na ponte, né? Eu falava que trabalhava com pintura, mas eles não sabiam que era trabalho de ponte. Na verdade, muitas pessoas da minha família só sabem que eu trabalho no perigo hoje devido à internet. Por causa do Instagram. Porque acho que, sabe, minha mãe tivesse noção, ela ia ficar doida. Ela ia falar, desce aí, menina. E como é que você lidou com a... Porque assim, eu imagino pra alguém que vem do subúrbio do Rio de Janeiro, eu acho que a vida é um pouco mais tranquila no sentido assim, não é Nova York, né? Naquela loucura e aquela Não, correria maluca. Então, aí eu tive que aprender, né? Quando eu cheguei, a primeira impressão assim era, cara, essa cidade é uma loucura, ela não para. O pessoal trabalha 24 horas, o pessoal não dorme aqui não. Eu pensava assim quando eu cheguei. Porque eu vi os meus amigos com 1, 2, 3 trabalhos. E eles chegavam em casa, dormiam um pouquinho, só 2, 3 horas, ia pra outra. Eu pensava, meu Deus, essa cidade aqui só trabalha. É nessa pegada. Mas eu fui treinada nesse ritmo, né? Porque eu fui treinada pelos meus amigos que estavam aqui nessa pegada de querer construir, acontecer. E eu fui treinada nesse ritmo aí de dormir poucas horas, trabalhar bastante. Então, quando você entra numa casa que você é treinada para isso, você não sente tanto, né? Entendi. Legal. E quando você chegou aqui, pra onde você foi? Você falou que você tinha uns amigos aqui, né? Agora, Pra Astoria, Queens. já foi pra lá Pra e era lá, a casa da Beth que você foi? Do Beth Reinaldo, Eram 2 irmãos, Legal. Você Aí já tinha ficamos onde lá, ficar. né? Na verdade, eram 5 pessoas que dividiam o apartamento, um basement. Um basement, entendeu? Eu cheguei a dormir na garagem. Caramba. Porque o basement tinha uma garagem assim, sabe? Estendida. Aí fizeram outro quarto assim na garagem. Cheguei a dormir na garagem, porque começo é assim mesmo, né? Pô.
Pô, e depois a gente vai se aplumando, como dizem, né? Vai crescendo. Cara, que Mas foda. nunca passei necessidade aqui, nunca passei fome, nada disso, graças a Deus, sabe? Eu tive pessoas que realmente me estenderam a mão, me ensinaram.